Alô, amigos e amigas do programa Cidadania. Hoje o nosso tema é um assunto dramático no caso brasileiro: acidentes de trabalho. Com todo o avanço na prevenção do trabalho, das novas tecnologias, inclusive na legislação, nós ainda temos, no caso brasileiro, um número alarmante de acidentes de trabalho. Praticamente a cada dia, centenas de pessoas, trabalhadores, são vítimas de algum tipo de acidente de trabalho. Algumas áreas mais fortes que outras, esses números, a área da construção civil, a área do transporte, mas o fato concreto é que isso significa muita dor para as famílias dos trabalhadores e há também uma grande perda da economia, mas nunca comparável à perda humana. Hoje o nosso tema é, portanto, para fazer uma série desses programas que a TV Senado começa a fazer sobre acidente de trabalho. Nós vamos começar por segurança no trabalho. E os nossos convidados hoje são o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a quem dou as boas-vindas aqui. O senador dispensa apresentações, porque toda a sua origem militante foi no mundo do trabalho, no mundo sindical, e aqui abraçou todas as causas relevantes dos trabalhadores e continua firme nessa luta. E temos também a presença e a participação de José Augusto da Silva Filho, ele que é o coordenador nacional do Fórum Sindical dos Trabalhadores. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Beto. Pela sua experiência e relevância da sua presença aqui conosco. Mas antes de passarmos a ouvir os nossos convidados, nós queremos que vocês aí, os convidamos, assistam um pequeno vídeo feito pela nossa produção. Por gentileza. A cada dia, 8 trabalhadores brasileiros morrem por acidente de trabalho. Os dados retratam o descuido de boa parte do empresariado com as normas de segurança e saúde. Mais de 90% é por uma questão de não obtenção da prevenção correta. A necessidade de execução da tarefa em prazo curto, falta de fiscalização e negligência por parte da empresa e funcionários são fatores que podem levar a irregularidades. Ali está faltando o cinto de segurança, está faltando o guarda-corpo no andaime que não tem, o andaime está solto, está faltando o capacete, ele não está de luva também. Olha só, ele solda, depois ele joga a água ali, tem uma máquina que é uma máquina de solda, onde tem energia. Também está errado, ele pode cair água na parte elétrica e ele sofreu um acidente. A prevenção aos acidentes de trabalho é a ferramenta mais importante para evitar a incapacitação de milhares de trabalhadores. O treinamento correto dos operários pode combater e reduzir a taxa de acidentalidade e de mortalidade nos locais de trabalho. Um processo muito importante é o educacional e o treinamento do operário, o treinamento da gestão, o treinamento da equipe toda. Senador Paulo Paim, é dramático discutir esse tema, mas nós temos que enfrentá-lo de frente, com realismo, doa quem doer. Em termos de segurança do trabalho, qual é a sua reflexão inicial para a gente introduzir esse debate? Olha, eu tenho uma enorme preocupação, né? Até porque eu comecei a minha vida política, digamos, como membro da CIPA, que é a famosa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e de lá para cá, embora eu esteja há 30 anos afastado já, só de sindicalismo 13 e 26 de congresso, há 31, né? 31 anos afastado, e o que eu percebo é que os acidentes continuam se multiplicando. Quando dizem que o dado oficial, eu não tenho clareza aqui do dado oficial, mas se me disserem para mim que é 7 mortes por dia em acidente de trabalho, pode multiplicar por 2. Se é 5, é 10. E se o número de acidentes ultrapassa 700 por dia, pode multiplicar por 2. Porque a ampla maioria não registra o acidente, até porque tem penalidades, né, Zé Augusto? Mas que ninguém vai poder explicar. Tem algumas penalidades. E no caso de morte, muita gente se acidenta, vai para o hospital e depois, quando morre no hospital, não é computado mais como acidente no trabalho. Sim, morreu no hospital depois de um tratamento lá feito. Eu vi ali alguém dizendo que precisa muita educação,
muita preparação do trabalhador. Eu diria que precisa muita educação e preparação também para o empresariado. Porque o empresariado, ele é o dono, no caso da obra, ou da empresa, ou do local de trabalho, ele é responsável. Ele não pode, em hipótese alguma, deixar um trabalhador naquela situação que eu vi ali, sem capacete, né? Jogando água e ao mesmo tempo trabalhando com energia, ali sem cinto de segurança. Como é que você deixa alguém operar nesse sentido? Por isso que o próprio Ministério do Trabalho, e aqui eu vou concluir essa minha primeira intervenção, tem dito que o número de empresas e de empregos, digamos, nos últimos 20 anos, mais do que triplicou. E o número de fiscais diminuiu para 1/3 praticamente. Aí não dá, aí só pode dar acidente de trabalho mesmo. E pior, que ainda acabam responsabilizando aquele que perde o braço, perde a mão ou perde a vida. Por isso que esse programa é importante. O ciclo de debate que vocês vão fazer aqui é muito importante e nós vamos tentar fazer também na Comissão de Direitos Humanos. Zé Augusto, nós temos aí uma situação inicial para essa reflexão que o senador já introduziu. Aquele vídeo que nós mostramos, ele revela que aqui bem próximo do Ministério do Trabalho, do Ministério da Previdência e do Palácio do Planalto ocorrem situações como essa. E Brasília, nós sabemos, tem uma característica muito especial em termos da presença do Estado, até porque o Estado está aqui. Imagine onde o Estado, com seus fiscais do trabalho, não está presente. Então, qual é a sua primeira sensação, primeira abordagem nessa questão envolvendo segurança do trabalho? Por que ela ainda tem tanta dificuldade para ser plena no Brasil, ou a maior possível no Brasil? Olha, Beto, primeiramente, obrigado pelo convite. Procurarei, dentro do meu tempo, dar o máximo na minha contribuição, minha experiência. Eu estou nessa área desde 1975. Né? Sou técnico de segurança do trabalho de formação e a gente fica muito triste, como profissional da área, ver que, apesar de todos os esforços que a categoria faz, os engenheiros, médicos, o governo, o próprio sindicato de trabalhadores, né, vários investem muito, outros não, em segurança do trabalho, em prevenção de acidentes, a gente vê esse quadro aumentando. É lógico, a mão de obra aumentou também, mas é inconcebível a gente ter aí 3.000 mortes por ano. Né? De trabalhador que sai da sua casa para defender o seu pão, para auxiliar sua família, na educação dos seus filhos e volta para casa morto. Né? Isso é inconcebível, como disse o senador Paulo Paim. Agora, a pergunta que você me fez, ela é muito assim abrangente, e eu vou procurar transformá-la também de uma forma bastante abrangente, que é a questão cultural. Né? Por exemplo, treinamento. Treinamento é algo mecânico. Pega lá, toma cá, é uma coisa muito... Né? Você pegar um trabalhador que teve uma formação, aí sim, como o senador disse, na parte educacional, escola, né? Tanto na escola de primeiro e segundo grau, como na formação profissional, para mecânico, para torneiro, para que mais? Soldador, né? Porque aquilo ali não é soldador nem aqui nem na China. Né? Então, fica muito difícil você educar um homem, um trabalhador com 27, 28 anos, sem essa cultura prevencionista. E como disse bem o senador, culturalmente também, preparar o empresário também com essa idade, de 27, 28, depois que ele se formou. E a outra é a questão da política pública. As políticas públicas voltadas mais assim, de uma forma abrangente, praticada pelo governo, pelo segmento empresarial e pelos trabalhadores. Nós trabalhadores também temos nossa parcela de contribuição. E a partir de 1995 para cá, Beto, houve uma série de mudanças para o bem, né? Para evoluir mais, para dar uma sustentação melhor nessa luta contra os acidentes de trabalho, que foram as comissões tripartite, começou a sentar governo, trabalhador e a patronal, através da comissão tripartite paritária permanente, surgiu programas que não existiam antes, que eram os programas de prevenção de riscos ambientais, PPRA, programa de controle médico de saúde ocupacional. As empresas começaram a introduzir a política de segurança do trabalho, através também de um sistema de gestão integrado, envolvendo segurança do trabalho, meio ambiente e também a questão da qualidade, né, que é o ganha-pão, que é a parte comercial da coisa.
Mas, infelizmente, Beto, os índices de acidentes continuaram numa forma crescente, né? Nós estamos com índice hoje de morte muito igual, muito parecido de 2006, né? Então, apesar da inovação tecnológica, muitos ambientes ainda continuam insalubres, muitos ambientes assim perigosos. Esses programas oficiais, cresceu a mão de obra de profissionais que fazem prevenção de acidentes, que migraram para consultorias, para outra área que não é um serviço especializado, como é obrigatório, né? A partir de um determinado número de trabalhadores e o grau de risco da empresa, você tem que contratar os profissionais da área, que é engenheiro, técnico, enfermeiro, auxiliar, técnico de enfermagem, enfermeiro do trabalho. E, então, há, por parte de nós, profissionais, né, especialistas nessa área, uma frustração muito grande. E uma esperança, Beto, que recentemente a presidente Dilma, ela assinou, depois de uma ampla consulta popular, uma política nacional de segurança e saúde do trabalho, onde há uma integração de 3 ministérios, que é a Previdência, a Saúde e o Ministério do Trabalho. Há a previsão de investimento no campo da prevenção, das campanhas educativas, que falta muito, né? E principalmente no campo da pesquisa da Fundacentro, que hoje pede socorro. São 2 órgãos hoje que pedem socorro que são fundamentais para a prevenção de acidentes do trabalho. É o Ministério do Trabalho, que nós precisamos fortalecer o Ministério do Trabalho, principalmente resgatar a Secretaria de Segurança e Saúde, que não tem mais, virou um departamento. Apesar dessa coisa grave que nós estamos no Brasil, hoje é um departamento. E a Fundacentro, que também sobrevivia no passado, né, Painha? Uma dessas reformas da Previdência, ela sobrevivia, Beto, de 2% do seguro-acidente do trabalho. 2%? 2%. Né? Agora, E hoje depende do orçamento da União, que o Ministério do Trabalho recebe uma quantia insignificante em relação aos demais ministérios. Né? Esse quadro que você descreve, que ele nos descreveu, senador, aí eu queria até que o senhor pudesse nos remontar lá atrás, quando participar da CIPA era, às vezes, a única oportunidade de fazer política, né? Porque a repressão estava atrás de todo mundo. Então, uma coisa era... ter uma certa estabilidade no emprego. Era a estabilidade do emprego para reorganizar o movimento sindical que, desde o golpe de 64, estava no ar. Eu comecei ali, né? Eu pertenço até hoje ao Grupo Tramontina. Eu sou funcionário do Grupo Tramontina, Forja Sul, categoria Canoas, metalúrgica. Né? E o que eu exigi na minha época? Eu exigi o seguinte, porque tem essa história ainda que o representante do trabalhador é indicado pelos trabalhadores. O representante dos trabalhadores é indicado pelo voto direto dos trabalhadores. E do empregador, que normalmente é o presidente, é indicado pelo empregador. E eu exigi na época que tudo fosse eleição direta. E consegui. E fui eleito presidente da CIPA. E claro que presidente da CIPA eu fiquei presidente do sindicato dali um período, né? Mas de lá para cá, o que eu noto? Ainda fica muito aquela discussão dentro da empresa entre o representante do empregado e do empregador. Para mim não tem que ter nada disso. Tem uma comissão interna que tem o objetivo de fazer a prevenção, de colaborar para que não haja acidente. Porque na hora que houve o acidente, o primeiro que levou ferro é o trabalhador, né? Que perde a vida ou parte do seu corpo, né? Tem uns dados também que são muito interessantes, que é importante nós aprofundar aqui, que na audiência pública que nós realizamos da terceirização, foi colocado inclusive pelo Zé Augusto e por outros, que é um dado que é assustador, e isso tem que ser foco também desse debate, que é o chamado emprego terceirizado. Um trabalhador terceirizado, ele ganha menos que... Ele ganha no máximo, aí eu diria, 60%, 65% do que ganha alguém que não é terceirizado. Tem uma carga horária maior e não tem os mesmos direitos que aquele trabalhador. Tratamento igualitário não existe. Aí os acidentes que apontam, de cada 5 acidentes, 4 é trabalhador terceirizado. De morte. Cada 5 que morre em acidente do trabalho, 4 é terceirizado. Acidente, de cada 10, 8 é terceirizado. Então alguma coisa está errada. Por que mais acontece morte com o terceirizado e mais acidentes com o terceirizado? Por quê? Porque ele é discriminado, não tem o mesmo tratamento. O empregador que o recebe de uma empresa terceirizada não dá a ele o mesmo cuidado que o outro. O camarada que é o terceirizado tem uma pastinha, vou pegar a minha só como exemplo, como essa, aqui virou uma empresa.
É que ele tem uma empresa na mão, ele não tem capital nenhum, simplesmente pega o camarada aqui, ó, tu tá agora na minha empresa, assina aqui, assina ali, ele vira terceirizado, a qualquer momento ele fecha o livrinho dele, fecha a empresa e muda até de cidade ou de estado. Capital é o chamado gato. Público, né? É o chamado gato, aquele que muda de cidade, às vezes muda o nome da empresa e abre outra. Aí o trabalhador, que assistência tem, não é que sejam todos, viu? Se tem empresa terceirizada, eu creio que é séria, né? Mas há um número muito grande trata o trabalhador terceirizado como se fosse um trabalhador de segunda categoria. Como aqueles do vídeo, né? Como do vídeo. Aquilo no mínimo é terceirizado. É. Ele é discriminado, um joga para o outro, ninguém assume responsabilidade. Por isso que a justiça está fazendo a tal de responsabilidade solidária. E é certo, para mim o trabalhador terceirizado tinha que ter os mesmos direitos que aquele que está na ativa, tinha que ter a mesma carga horária e o mesmo salário. Que é uma exploração indevida. Claro. Como é se eu faço a mesma função, tenho, digamos, a mesma produção, a mesma carga horária, dou a mesma produtividade, por que eu não tenho a mesma segurança, já que estamos falando de acidente, e por que eu tenho que receber, às vezes, a metade, um terço até do que recebe o outro na mesma atividade? Correndo mais risco. Correndo mais risco. Isso tudo contribui para o acidente do trabalho, lamentavelmente. E o Zé Augusto, me permita, Zé Augusto, que eu quero passar a palavra para você. Eu acho grave. Aqui no Brasil, o Ministério da Indústria e Comércio está fortalecido, da Fazenda está fortalecido, todos os ministérios do capital estão fortalecidos. Quais os que não têm força? O da Previdência e o meu amigo Garibaldi. Gosto muito do Garibaldi, ele não tem culpa, viu, Garibaldi? Não é com você. O Ministério da Previdência não decide mais, não tem força, e o do Trabalho também não tem. Tanto que nós temos 100 ministros do Trabalho há alguns meses. E nada contra o substituto que está lá. Está até fazendo um bom trabalho. Mas ele está lá, sabemos, provisoriamente. Claro. Então digo que ele fica. Nunca aconteceria no Ministério da Fazenda isso. Né? Ou do planejamento, né? Ou da indústria e comércio, que o setor empresarial não ia deixar. Como que o nosso ministério não tem ministro? Hoje, eu achei até interessante, permita que eu avance um pouquinho, só com essa frase, eu termino. Dizem que é todo um processo de desindustrialização, né? Ou seja, só que eu não vejo o desemprego, segundo os anos de trabalho, não está assim acontecendo e continua aumentando. E para alegria minha, com esse discurso que eu uso mesmo, eu vi um documento do IPEA, publicado na Folha de São Paulo essa semana, que diz exatamente o que eu estou dizendo. Diz, não é bem assim, com a crise na Europa, nos Estados Unidos, que a crise está aqui. Tem muita gente aproveitando essa ideia da crise para faturar e aí fazer que o trabalhador fique em condições inadequadas na sua atividade e, com isso, causando acidente.